fazer uma jornada através da Bíblia, conhecer a Bíblia tópico por tópico, livro por livro. Cada dia, cada programa, nós vamos pegar um texto, ou um livro, ou um aspecto da Bíblia para conversar um pouquinho sobre ela. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre este livro, sobre o que ele é, o que ele representa, qual o nome desse livro, qual o sentido do nome do livro, algumas características que tem escrito aqui, e também sobre as duas divisões, Antigo e Novo Testamento. O que significa Testamento? Antigo não vale mais? O que é o Novo Testamento? Então, a partir desse dia, cada programa nosso, vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós, como podemos aprender mais de Cristo, como ler a palavra de Deus. Eu te convido então para orarmos, para junto apreciarmos esta palavra. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar visitando na casa de tantas pessoas, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, fazer a diferença em cada casa, Senhor. Que a Tua palavra lida, Senhor, possa ser, ao ser explicada, Senhor, transformar corações, Pai Santo. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Senhor. Que possa abençoar a vida dela, a família dela toda, Pai Santo. E que ela possa, Senhor, acima de tudo, ter um encontro contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje vamos refletir, vamos responder as 3 perguntas. Qual o nome certo? Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada ou Palavra de Deus? Por que dois testamentos, Novo e Velho? E quais as características gerais que tem na Bíblia? Primeiro, sobre o nome. A palavra Bíblia vem do grego, é uma palavra grega que significa livros, significa rolos. Antigamente, o livro não era escrito, não folheava as páginas assim. Antigamente o livro era tipo de rolo que ia desenrolando enquanto eles se liam. Daí vem o nome rolo. A Bíblia, no original grego, significa no plural, significa livros. Ou seja, aqui está falando que tem mais de um livro. Na verdade, nós temos 66 livros catalogados aqui em forma de um volume só. Aliás, a palavra biblioteca vem de Bíblia, livros, livro e coleção, coleção de livros. Então a palavra Bíblia significa livros. A palavra escritura significa escritos. É uma palavra original do latim que tem o sentido de coisas escritas, coisas rabiscadas no papel. Ou seja, a palavra escritura é escritos divinos, escritos de Deus. Já quando a gente fala palavra de Deus, a gente está expressando 2 palavras, o hebraico dabar ou o grego logos, e significa aquela palavra falada. Geralmente a palavra, o logos, é coisa falada, não escrita, mas na palavra de Deus, o original da palavra de Deus foi feita para quê? Para alguém ler em voz alta e para toda a multidão ouvir. Então aquela palavra falada, aquela palavra lida, era a palavra de Deus. Todos os 3 nomes, Bíblia, Escritura e Palavra de Deus, podem ser usadas normalmente por nós, crentes. Podemos usá-la para falar sobre esse maravilhoso livro que faz a diferença em nossas vidas, que abençoa nossas vidas e que também nos traz tantos ensinamentos para o nosso dia a dia. Portanto, use este livro. Pode se referir a ele como quiser. Bíblia, Bíblia Sagrada, Palavra Sagrada, Escritura, Palavra de Deus. Mas leia este livro, que ele faz a diferença em sua vida. O segundo tópico do nosso debate hoje, nossa conversa hoje, é sobre testamento. Por que esse livro tem 2 testamentos? O que é testamento? O Antigo Testamento não funciona mais? Por que Antigo e Novo? A palavra testamento, ela não é uma palavra de origem nem grega nem hebraica. É uma palavra de origem latina e significa aliança. Então esse livro é a primeira aliança e a segunda aliança. A aliança antiga ou a aliança nova. A aliança velha e a novíssima aliança.
Então, quando a Bíblia fala em Antigo Testamento, é tudo aquilo que foi escrito, foi pensado, foi revelado por Deus antes de Jesus. Podemos pensar assim, que foi aquela primeira aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, aquela aliança que Deus renovou com Moisés no deserto, aquela aliança que Deus trabalhou quando Davi se tornou rei de Israel, aquela aliança que o Senhor fez com Josué quando ele foi assumir a terra prometida, aquela aliança que ele foi trabalhando através dos tempos com cada um dos profetas. Mas um dia, a cidade santa, Jerusalém, caiu, e o povo pensou que a aliança tinha se rompido, e o povo imaginou que Deus não estava cancelando aquela aliança com Israel. Jeremias então afirmou que no futuro bem próximo, Deus iria fazer uma nova aliança com o povo de Deus. E essa aliança não seria mais escrita em pedras, como foi no 10 mandamentos, mas seria escrita no coração dos homens. Essa aliança é Jesus Cristo. Jesus se refere como o seu sangue, como o sangue da nova aliança. Então, quando se pensa em Novo Testamento, é tudo que se diz respeito a Jesus Cristo e o que veio depois dele. Jesus é a promessa da primeira aliança. Deu para entender? Nova aliança, Jesus Cristo. Revelação de Cristo. Revelação do novo tempo. Velha aliança, antiga aliança, a primeira aliança de Deus com o povo, falando, explicando que viria alguém para fazer a diferença. É importante notar que a palavra velha aqui não se refere a coisa ultrapassada. A palavra velha não significa coisa que não tem mais valor. A palavra velha é simplesmente uma ordem cronológica, antiga aliança. E a palavra nova é uma nova aliança. Jesus é o diferencial, é o cumprimento da promessa de Deus. A terceira parte do nosso programa de hoje nos fala sobre algumas características que esse livro aqui tem. Ele tem 66 livros aqui, duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento é um pouco menor, tem 27 livros, e eles completando a Bíblia Sagrada, a Bíblia de Deus, a Bíblia que faz a diferença em nossas vidas. O Antigo Testamento é dividido em lei, em livros históricos, em profetas, em livros de sabedoria. E foi escrito por diferentes pessoas, diferentes mentalidades. Foi escrito por reis, foi escrito por príncipe, foi escrito por boiadeiro, foi escrito por pastor de ovelhas. E durante todo esse tempo, é um livro que nos fala perfeitamente sobre a promessa que iria vir, Jesus Cristo. Foi escrito em hebraico, algumas palavras em aramaico, algumas partes de aramaico, mas basicamente em hebraico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, algumas palavras também em aramaico, porque Jesus e seus discípulos falavam aramaico. Mas a língua corrente, a língua dominante naquele tempo, era a língua grega. Assim como nós hoje em dia falamos tantas palavras em línguas estrangeiras, em inglês principalmente, naquela época falava-se o normal, que era o grego, e algumas palavras sobressaíam, que eram as palavras aramaicas. E assim os narradores, os escritores fizeram, colocando essas palavras que sobressaíam. Também foi escrito no Novo Testamento por vários tipos de pessoas. Médicos, como Lucas, por pescadores, como João, como Pedro. Então, por pessoas mais experientes na literatura, como Paulo, por pessoas mais simples, como Pedro. Então, são livros que Deus usou vários tipos de mentes para fazer. Temos poesias, temos narrativas, temos histórias, genealogia, temos parábolas, temos a história de uma nação, a história nacional de Israel, temos cartas, canções, temos sermões, temos a confissão de fé e temos também a biografia de Jesus. 4 biografias de Jesus.
3 biografias da história de Jesus e uma do pensamento teológico de Jesus. É muito interessante notarmos essa variedade, tantas coisas num livro só, tantas revelações num livro só, mas apesar de tanta variedade, de tanto estilo literário, de tantos escritores, de tanto tempo, quase 1000 anos, apesar de tudo isso, a Bíblia tem uma unidade. A unidade revela a essência do livro, é a mensagem de Deus para você, é a mensagem de Deus para mim. E essa unidade, essa mensagem de Deus específica, nós veremos num outro programa, num outro dia. Este livro é um livro tanto histórico como atual. Aqui traz a história de nações, aqui traz a história das culturas passadas, aqui traz a história de tradições antigas, mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a folhear esse livro, a ler esse livro, a estudar esse livro, ela nos traz lições para a nossa dificuldade do nosso dia a dia, para o nosso estudo na vida atual, no hoje, para essa leitura nos permite mergulhar dentro de nós mesmos para repararmos nossos erros, nossas falhas. Ao mesmo tempo, ele visualiza os antepassados nossos, nós visualizamos nossas vidas. Então, é um livro que é atual, mesmo sendo antigo, porque ela faz a diferença em nossas vidas. É também um livro simples, mas é muito complexo, porque é o livro mais estudado do mundo. Isso aqui é o livro mais lido no mundo. É o livro que tem sido mais vezes publicado no mundo. A Bíblia Sagrada é o livro mais apreciado e também mais perseguido do mundo. E é sobre esse livro que nós vamos, a cada dia, ler um tópico, ler um texto, falar sobre um livro, falar sobre um estudo, falar sobre uma ação do Senhor aqui. Por último, este livro é um livro que é divino, mas é humano. É humano porque foi escrito por homens. Não é um livro que desceu do céu prontinho. Não é um livro que Deus nos deu envolto numa bandeja de ouro. Não. É um livro de homens, igual a mim, igual a você, que foram usados por Deus, que foram inspirados por Deus para trazer a mensagem de Deus. E ao mesmo tempo é um livro divino, porque Deus usou aqueles homens. Porque Deus, através dos tempos, através dos séculos, preservou este livro. E porque Deus, através da nossa leitura, abençoa nossas vidas. Então, a partir de hoje, leia esse livro, sabendo que Deus está falando contigo. Leia esse livro, sabendo que ele traz a mensagem de Deus. Leia esse livro, porque ele vai fazer diferença em sua vida. Amado, deixe a leitura da palavra de Deus te abençoar. Em nome de Jesus eu peço isso a você. Abra seu coração. Leia a palavra de Deus. Até uma próxima vez, que nós possamos mais uma vez, cada vez mais, mergulharmos na palavra de Deus. Deus te abençoe. Você está assistindo à Rede de Televisão Shekinah.